Olá pessoal, sou o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E essa é a aula de Biologia do quarto bimestre do terceiro ano do ensino médio regular. Costumamos ter uma ideia de que o ser humano é especial e que somos o centro de tudo que acontece na natureza. Essa visão, chamada de antropocêntrica, é errada e pode nos levar à extinção. Vamos discutir um pouco sobre isso nessa aula, falando sobre a nossa relação com o ambiente e sobre as políticas de preservação da natureza. Vamos iniciar a aula fazendo uma viagem no tempo, voltando para a origem da nossa espécie, há cerca de 200 mil anos atrás. Embora pareça muito distante da nossa realidade, na maior parte da história da nossa espécie, vivemos como as demais espécies que habitavam nesse planeta. Nós caçávamos, éramos caçados, caminhávamos pela Terra junto com outras espécies de hominídeos até, que já foram extintas. Nesse período, vivíamos em harmonia com a natureza. Nosso impacto não era maior do que os outros organismos vivos. Nosso cérebro, desenvolvido, nos dava a capacidade de construir ferramentas, de transmitir o conhecimento e criar mitos. Esses mitos eram diretamente ligados à natureza. O homem tinha uma relação mítica com o ambiente que o cercava, considerava os elementos da natureza como deuses. E assim, a gente permaneceu por muito tempo. Mas há cerca de 12 mil anos, houve uma revolução. Alguns grupos de humanos passaram a se fixar em um local. O homem deixou de ser um mero coletor e passou a domesticar outras espécies e a produzir o próprio alimento. Nesse momento, a relação do homem com a natureza é modificada. A terra, o alimento, mesmo que de maneira sutil, passaram a ser vistos como um produto. Vou te dar um exemplo de como essa mudança, embora sutil, é importante. Quando não cultivávamos nosso alimento, todas as espécies eram iguais. Não havia uma ideia de utilidade. No momento em que cultivamos nosso alimento, passamos a selecionar na natureza espécies úteis e não úteis. Elegemos até um grupo de espécies que a gente considerava como pragas. E isso nos colocou em uma posição de escolha de quais espécies deveríamos selecionar. Muita coisa aconteceu depois disso, mas como essa aula não é uma aula de história, e sim de biologia, eu vou me dar o direito de dar um saltar bastante no tempo. E dando esse salto enorme na história, chegamos a um fato muito relevante para o ponto onde nós queremos chegar. Há cerca de 200 anos atrás, o homem cria máquinas com alta capacidade de produção. Chamamos esse período de Revolução Industrial. As máquinas ajudavam a aumentar a produção e, com isso, se desenvolve mais efetivamente um sistema econômico que já existia naquela época, mas que ganha força nesse momento, chamado de capitalismo. Uma vez que eu produzo mais com as máquinas, eu posso vender o excedente da minha produção e gerar lucro. E, em busca desse lucro, o homem passa a ter uma visão utilitarista dos recursos naturais. A natureza nada mais é do que um recurso, e com isso o homem se destaca da natureza. As agressões se intensificam nesse período. A poluição, a extração de recursos de maneira descontrolada não são novidades daquela época, mas certamente aumentaram muito nesse período. Um aspecto muito importante da Revolução Industrial é a criação dos motores movidos a vapor, como eu mencionei. A queima de combustíveis mudou completamente a paisagem das cidades. Alguns anos depois, a necessidade de combustíveis mais eficientes fez com que os motores a vapor fossem substituídos por motores a diesel. E surge nesse momento a escalada da queima dos combustíveis fósseis. Vimos, na aula do primeiro bimestre, como esses combustíveis têm agredido o nosso planeta e alterado o efeito estufa, causando o aquecimento global. O desenvolvimento tecnológico se intensificou após a Revolução Industrial. Mas nos últimos 100 anos, experimentamos um crescimento incomparável. O desenvolvimento da medicina, a criação das vacinas e dos antibióticos possibilitaram o aumento da expectativa de vida e um grande crescimento populacional. Então, os hábitos de consumo capitalistas associados a esse crescimento populacional fizeram com que a escalada da destruição da natureza atingisse patamares assustadores. O desenvolvimento tecnológico fez com que o homem se distanciasse ainda mais da
à natureza. Essa falsa sensação que nós temos de não pertencimento à natureza faz com que hoje o homem não perceba que está colocando a sua própria existência em risco. É preciso não perder de vista que pertencemos à natureza e dependemos dela para sobreviver. Embora a degradação do ambiente permaneça aumentada nos dias de hoje, algumas iniciativas têm nos dado um horizonte menos pessimista. Vamos agora discutir como algumas iniciativas internacionais têm tentado frear ou ao menos minimizar a escalada da destruição do nosso planeta. Volta um pouco, começando na década de 60, onde muitos especialistas começaram a alertar os governos sobre a questão ambiental. Um assunto que antes era pouco discutido passa a ganhar uma pauta no cenário internacional nesse período. Até que em 1972 ocorre a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente. Ela ocorreu em Estocolmo. Essa conferência foi marcada pela ideia do desenvolvimento zero. A intenção era que os países subdesenvolvidos, naquela época terceiro mundo, não se desenvolvessem industrialmente para manter o meio ambiente preservado. Essa proposta, vinda de países ricos, não foi aceita pelos demais países em desenvolvimento. É importante citar aqui que não podemos ser contra o desenvolvimento, contra o crescimento. Ninguém concordaria a voltar a ser coletor ou abrir mão dos recursos tecnológicos que nós temos hoje. Uma visão romântica de um meio ambiente intocável não tem respaldo científico e não contribui para a qualidade de vida das populações, principalmente dos mais pobres. Embora a proposta inicial, a proposta principal dessa conferência não tenha sido aceita, muitas iniciativas positivas tiveram início nessa reunião lá em Estocolmo. Nela, houve um incentivo à criação das ONGs, as organizações não governamentais de proteção ao ambiente. E foi criado também o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado de PNUMA, que é a principal autoridade ambiental global até os dias de hoje. Ela determina a agenda internacional sobre o meio ambiente e serve como uma autoridade defensora do meio ambiente no mundo. Em 1988, o PNUMA cria o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, chamado de IPCC, que é o principal órgão internacional de avaliação das mudanças climáticas. A partir de sua ação, surge a discussão do aquecimento global. Desde a sua criação, esse órgão tem fornecido ao mundo uma visão científica sobre as mudanças climáticas e seus potenciais de impacto, tanto ambientais como socioeconômicos. Também é fruto da Convenção de Estocolmo o conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. É muito comum termos a ideia de que o desenvolvimento é a mesma coisa que o crescimento econômico, que esse crescimento econômico depende de consumo crescente de energia e recursos naturais. O crescimento desordenado leva ao esgotamento dos recursos naturais, dos quais a humanidade depende. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de um planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. É preciso priorizar a qualidade, ao invés da quantidade. Com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. 20 anos depois de Estocolmo, em 1992, ocorre uma nova Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente, aqui no Rio de Janeiro, nosso estado. Ela foi chamada de Rio 92 ou Eco 92. Essa foi a mais importante convenção sobre meio ambiente da história. Representantes de 179 países consolidaram uma agenda global para minimizar os problemas ambientais mundiais. Crescia a ideia de desenvolvimento sustentável naquele momento, buscando um modelo de crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental e ao equilíbrio climático em todo o planeta. Nesse cenário, foram elaboradas convenções, ou seja, acordos e compromissos firmados entre os países, como, por exemplo, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção para o Combate à Desertificação e mitigação dos efeitos da seca e a Convenção sobre a Mudança
mudança do clima. Nestas foram definidos compromissos e obrigações para todos os países, com a redução da emissão de poluentes e preservação da biodiversidade, entre outros compromissos também que foram firmados. A Convenção sobre Mudanças Climáticas se desdobra depois em dois protocolos importantes que são famosos. O Protocolo de Kyoto, em 1997, onde os países se comprometeram a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e o Protocolo de Paris, feito em 2015, onde os países reviram as suas metas e assumiram novos compromissos. O Brasil foi o primeiro país a aderir a essa Convenção sobre Mudanças Climáticas. E atualmente o nosso compromisso é de reduzir até 2030 em 43% as emissões que foram registradas, as emissões de gases de efeito estufa que foram registradas no ano de 2005. Também é na ECO 92 que ocorre a criação da Agenda 21, que foi um conjunto de prazos e metas acordados para o século 21, com a intenção de criar um mundo mais justo, com qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Os 179 países assinaram esse acordo e cada um deve desenvolver a sua própria Agenda 21. No Brasil, nossa agenda foi implementada no ano 2000. Cada estado e município determinou as atividades e metas que desenvolveria para atingir os objetivos propostos. Após a Rio 92, ocorreram ainda as conferências Rio+10, em 2002, realizada em Joanesburgo, onde criou-se a meta de reduzir em 50% até 2015 o número de pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza, e a Rio+20, em 2012, onde se criou o Fundo para uma Economia Verde. Esse fundo financia o desenvolvimento de pesquisas que criem tecnologias para propiciar o desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Nessas últimas conferências, o conceito de desenvolvimento sustentável é intensificado. Nota que a ideia de preservação da natureza foi ao longo do tempo somada com a qualidade de vida e a noção de que precisamos de um mundo mais igualitário. Nesse sentido, a ideia de desenvolvimento sustentável é construída sobre 3 pilares: o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Com base nesses pilares, em 2015 surgem Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os ODS. São 17 objetivos que foram traçados para o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. São eles: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todos em todas as idades, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover a oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Construir infraestrutura resiliente, promover industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Assegurar padrões de produção e consumo sustentável, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. São objetivos ambiciosos e que ultrapassam em muito a questão ambiental. Podemos encontrar nesses objetivos 4 eixos principais. O eixo social, relacionado às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida e a justiça. O eixo ambiental, que trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável do oceano e recursos marinhos e adoção de medidas efetivas contra a mudança climática. O terceiro eixo econômico aborda o uso e o esgotamento de recursos naturais, a produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros problemas. E o eixo institucional, que diz respeito à capacidade de colocar em prática os ODS. O desenvolvimento sustentável requer empenho dos poderes públicos. Sem uma legislação adequada, essas metas ambiciosas não passarão do papel para a prática. Por isso, é importante que cada um de nós cobre aos poderes públicos a implementação de políticas que garantam a preservação do ambiente e o desenvolvimento sustentável. Mas é preciso ir além de cobrar. Precisamos também, na nossa vida, adotar hábitos sustentáveis. Isso no nosso dia a dia. Sempre que possível, opte, por exemplo, por transportes não poluentes, como a bicicleta, os patins, os skates. Você só tem a ganhar com isso. Você vai praticar uma atividade física, se livrar do engarrafamento e contribuir para um mundo mais sustentável. Lute junto aos governantes de sua cidade pela demarcação de ciclovias. Busque junto à sua escola viabilizar um espaço específico reservado para as bicicletas. Os automóveis são responsáveis pela maior parte da emissão de gases do efeito estufa, que intensificam o aquecimento global. Aumentam a temperatura do planeta, derretendo as calotas polares, prejudicando diversas espécies e a nossa qualidade de vida. Incentive em seu bairro a coleta seletiva de lixo. Utilize utensílios ecológicos, como, por exemplo, os canudos de inox, as ecobags, que são aquelas sacolas de pano ou de material reciclado, que são reutilizáveis. Carregue sempre com você uma garrafa ou uma caneca, para não precisar utilizar copos descartáveis. Evite ao máximo a geração de lixo. Caso você more em um ambiente rural, procure saber sobre as formas de cultivar alimentos de maneira orgânica, sem uso de agrotóxicos. Esses alimentos orgânicos têm maior valor agregado e não prejudicam o ambiente. Se sua cidade possui potencial turístico, por exemplo, promova atividades de conscientização para que os turistas respeitem o ambiente e para que os moradores sejam os promotores de uma cultura de preservação. Nunca jogue lixo em encostas, nas margens dos rios. Busque preservar as matas e promova o reflorestamento de terrenos e ruas em seu bairro, na sua cidade. Tente implementar na sua vida e nos espaços que você frequenta as políticas que são chamadas de políticas de 3 R's. Essas políticas são: reduza, reuse e recicle. No primeiro R de reduza, você pode, por exemplo, reduzir o seu gasto de água, diminuindo o tempo que você fica no banho, fechando a bica enquanto limpa a louça. Reduzir o consumo de energia, optando por lâmpadas mais econômicas, como as de LED, por exemplo, buscando alternativas para tornar a sua casa mais arejada, não dependendo assim tanto do uso de ar-condicionado, de ventiladores. Resumindo, evite qualquer tipo de desperdício. O segundo R, de reuse, você pode reutilizar os bens de consumo. As bolsas reutilizáveis, como eu já falei, são um bom exemplo disso. Mas também reutilizar papéis, como rascunho, por exemplo, promover a adoção de políticas de doação, doar coisas que você não usa mais. Se tal objeto não te é útil, você pode repassar para outras pessoas, ou para um setor responsável por esse material. Enfim, utilizar um determinado bem até que ele se esgote, até que ele não seja mais utilizável. E aí vem o terceiro R, que é reciclar.
Você deve promover a coleta seletiva para que os materiais imprestáveis, né, sejam reciclados, principalmente vidro, garrafa PET, pneus, latas, né? Todos esses materiais vão se transformar em materiais novos para nova produção de bens. Dessa forma, você estará melhorando a sua qualidade de vida, preservando o ambiente e sendo um protagonista dessa mudança cultural que é necessária para todos, né? Que é necessária para a sobrevivência da nossa espécie. Eu sou o professor Pedro Paulo, conto com você para um mundo melhor, para proporcionar esse mundo melhor. Um forte abraço e até a próxima.